Olá a todos, começando aqui um tema que eu considero de fundamental importância, que é tratar da ontognosologia geral e jurídica. Esse é um dos temas que mais me chamaram a atenção nesse estudo, não só do direito, mas procurando uma base também filosófica, e que eu considero que isso está na gênese da análise de qualquer norma, de qualquer regramento, e tem muita coisa bacana para a gente falar sobre esse tema e passar aí sobre muitos autores, sobre muitos pensamentos interessantes. Aqui, antes de começar, eu queria propor que é, de certa forma, uma provocação do ponto de vista do conceito da norma, da ontognosologia jurídica, é a ideia de que, imagine que existe um trem e dentro desse trem tem uma placa dizendo que não são permitidos cachorros. E a gente precisa entender qual que é o alcance desse regramento, a partir do momento que você não permite um cachorro. E é curioso, e aí é algo que a gente vai estruturar ao longo dos slides, que perceba que, muito embora esteja escrito que não se permite cachorro, essa norma, para efeitos práticos, ela pode indicar que uma pessoa com outro tipo de animal não possa entrar. Um animal que não seja um cachorro. Como, por exemplo, um gato, um coelho, enfim, algum outro animal. No entanto, a mesma normativa pode permitir que pessoas entrem com cachorros. Como, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual que precise de um cão-guia. Então, a ideia é perquirir aqui qual que é o significado da lei. Quando a gente tem uma lei escrita, a lei escrita ela não resume todo o seu significado. E perquirir como que a gente faz, quais são os mecanismos por trás dessa busca, são as ferramentas fundamentais aqui na análise que eu proponho. Então, começando aqui os slides, primeiro tratar sobre a lei. Ela tem um significado próprio. Então, o que eu proponho aqui de questionamento, qual que é o alcance de uma regra? Qual é o limite? O que delimita uma regra? Então, no exemplo lá do não se permite um cachorro, como que não se permitir um cachorro pode, em algum momento, não permitir outros animais, e em outros momentos, permitir cachorro? Porque, logicamente, aí tem uma ideia de que a não permissão do cachorro, na verdade, é a não permissão de um animal que possa trazer problemas para as outras pessoas, ou que seja perigoso, ou que crie algum tipo de celeuma ali naquele ambiente. E como que a gente analisa o significado de uma norma, se em muitos momentos a gente vai encontrar sentenças que são diferentes? Se essas sentenças são diferentes, qual que é o significado, qual que é o alcance de fato dessa norma jurídica? E aí é que eu queria trazer dois pensadores que falam sobre a questão do significado, que dão respostas a isso. O Carlos Maximiliano e o Miguel Reale. O Carlos Maximiliano ele foi um jurista, ministro do STF, e ele propôs para essa ideia do significado uma resposta metodológica. Aqui é importante colocar o Carlos Maximiliano no momento histórico em que ele produz. Ele tem o livro dele que é Hermenêutica, deixa eu ver se eu coloco, vou colocar aqui. Ele tem o livro dele é escrito ali na primeira metade do século XX, e ele, como um homem de seu tempo, ele analisa todo esse contexto do significado da norma de acordo com o que estava em debate naquele momento, não só aqui no Brasil, mas nas nações que influenciavam juridicamente o Brasil. Então, ele vai escrever a hermenêutica e a aplicação do direito. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Hermenêutica e aplicação do direito. Essa é a obra em que ele vai tratar muito especificamente desse tema, mas o escopo do Maximiliano é primeiro romper com essa ideia desse mecanicismo. E que mecanicismo é esse?
é que nesse começo, o final do século XIX, começo do século XX, a gente ainda estava vivendo muito uma exegese francesa. Havia muito uma ideia de aplicação da lei com base num pensamento de Montesquieu, do juiz sendo a boca da lei. E aí essa influência do iluminismo francês, ela vai nortear a própria aplicação da lei, e aqui a gente sofre uma influência grande das normativas francesas, a gente tem isso muito presente no nosso Código de 16. E o Carlos Maximiliano, ele vai se opor a essa ideia, porque para o mecanicismo da exegese francesa, ele necessita de uma subsunção lógica, que é clássica essa. Você tem, de um lado, um fato, que ele vai ser somado a uma norma, e ali você vai ter uma sentença. Mas para que isso aconteça, você precisa garantir que essa norma seja perfeita. E o juiz é apenas a boca da lei. É como se fosse um manual com instruções muito detalhadas e que o juiz fosse o conhecedor desse manual e pegasse o caso concreto e verificasse aonde que nesse manual tem uma prescrição daquele comportamento. E aí, uma vez analisando aquele comportamento, vendo onde é que está a prescrição, ele consegue saber qual que é a consequência, ou, no caso, a sentença. O Carlos Maximiliano, ele rompe com essa lógica, porque para ele o direito, ele é uma ciência prática. E ter o direito como uma ciência prática significa que o direito, ele é um meio para se alcançar a paz e o desenvolvimento social. Ou seja, o direito não apenas prescreve regras dentro de um manual, mas como que a gente entende o alcance dessas regras? E aí o Maximiliano vai trazer a ideia, né, a teoria da hermenêutica teleológica. Essa hermenêutica, ela não só é teleológica, como ela é sociológica. Teleológica aqui, o termo, ele está muito associado ao telos, que é a intencionalidade, que é o escopo. Quando uma lei ela é feita, qual que é o sentido de feitura daquela norma jurídica? E o Maximiliano, ele vai trazer muito uma ideia de que quando a gente analisa um texto, as palavras, elas são apenas um esqueleto. Porque para ele, o texto ele é insuficiente para traduzir o sentido. Assim como eu dei o exemplo da placa, né? Proibidos cães nesse trem. Qual que é o sentido por detrás daquilo? Perceba que se eu tivesse de elencar quais as raças permitidas, quais os tipos de cães permitidos, quais os animais permitidos e quais os proibidos, nós não teríamos uma norma jurídica. Nós teríamos um manual que seria infindável, porque a todo instante teria algum cachorro com alguma característica diferente, ou algum outro tipo de animal, ou algum tipo diferente de animal domesticado. Então, o que o Carlos Maximiliano propõe é a compreensão desse telos. E aí, nós, enquanto agentes jurídicos, quer sejamos intérpretes, advogados, juízes, nós adotarmos uma postura menos passiva diante da solução. Então, perceba que o juiz ele deixa de ser a boca da lei e ele passa a ter, segundo o Carlos Maximiliano, uma necessidade de atuar como um intérprete. E aí, para ele interpretar a lei, aí que é essa resposta metodológica, ele precisa perquirir qual que é a intencionalidade dessa lei, qual que é o telos dessa lei. E essa é a resposta que o Carlos Maximiliano vai dar sobre a ideia de a lei ter um significado próprio, como que a gente busca isso. E um outro autor aqui, o Miguel Reale aí dispensa comentários. Aliás, uma crítica que eu faço, não ao Miguel Reale, que eu não sou louco de fazer isso, mas a forma com que nós somos apresentados à doutrina do Miguel Reale é que nós somos apresentados num momento muito assim embrionário ainda da nossa formação jurídica. Pelo menos, eu fui apresentado a Miguel Reale, a Paulo Nader, lá nos estudos de EAD, no primeiro e segundo períodos. Em um momento em que nós não temos a mínima ideia ainda de todo o arcabouço jurídico.
Não temos uma compreensão de norma, nada. Então a academia, eu acho que ela, pelo menos na matéria de direito, que é a matéria pela qual eu passei, ela falha nesse sentido, de passar conteúdos tão aprofundados ou que necessitariam de um resgate ao final do curso, mas passarem lá no começo como se fossem conteúdos mais básicos. E não é a compreensão dos ensinamentos do Reale. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre livro do Paulo Nader. Essa compreensão ela é muito aprofundada. E aí o Miguel Reale, que eu queria trazer aqui, ele já traz uma resposta que é focada em compreensão e aplicação prática. O que isso quer dizer? A ideia da compreensão e da aplicação prática. Que o Miguel Reale vai beber de uma fonte que ele vai trazer a teoria, que é a tridimensional. A gente conhece isso muito como a ideia de fato, valor e norma. E existem dois parâmetros de aplicação da teoria tridimensional. Normalmente o estudante de direito, em muitos momentos, ele acredita que a teoria tridimensional ela tem utilidade apenas na confecção da norma, ou seja, nós temos um fato social, nós temos uma valoração em cima desse fato e diante disso a gente edita uma norma. Mas essa compreensão ela é até certo ponto equivocada ou incompleta. Porque a teoria tridimensional ela tem uma importância que é muito grande na aplicação da norma. E eu não quero adentrar aqui nesse primeiro tópico no Miguel Reale, porque ele é o slide que eu deixei para o final, exatamente porque é dele até a teoria que vai tratar a ontognosiologia, com a ideia da dialética que eu trouxe aqui da implicação e principalmente com a não separação entre ser e conhecer, que é onde repousa essa junção entre ontologia e a gnose, ou a gnosiologia. Então, Miguel Reale ele tem uma importância assim, que é fundamental para a doutrina do direito, mas como teórico, como doutrinador, ele traz muita luz nessa questão ligada à busca do significado da lei. Porque são pensamentos, ele é um escritor ali já da metade para a segunda metade do século XX, que ele traz muita luz justamente nesse conceito que já é ali de um pós-positivismo, de um neoconstitucionalismo. E aí eu pretendo adentrar com mais propriedade e especificidade no último slide. E aí, já que a lei, a gente está buscando, com base aí, trazendo como fundamento o Carlos Maximiliano, que é o autor que a gente começa, e eu pretendo terminar com Miguel Reale. Já que o Carlos Maximiliano ele fala da necessidade de se buscar essa interpretação da lei, o telos, né, qual que é o escopo de uma normativa, eu acho que o próximo ponto que a gente pode... Deixa eu ver se está aparecendo. Tá. Se perguntar essa interpretação, ela é feita de forma neutra? O que é neutralidade? E aí, com relação a esse conceito, eu costumo trazer aqui alguns vídeos no canal que eu brinco muito, que eu digo que a neutralidade ela é só detergente que é neutro. A neutralidade ela é quase que uma impossibilidade ontológica mesmo, da ideia de que todos nós temos uma bagagem. O que é ser neutro diante de uma determinada situação? Dentro do direito, a gente tenta aplicar a ideia da imparcialidade. Mas até a imparcialidade, ela padece com um certo grau de crítica. O que é ser imparcial? É possível ter esse posicionamento equidistante? Como que nós nos despimos da nossa formação cultural, histórica, de pessoa, de ser humano, para analisar algo de forma tão equidistante, tão imparcial ou neutra, se preferir assim chamar. Porque nós temos a imagem da justiça que tem os olhos vendados, então a justiça como esse ideal a ser alcançado. No entanto, a justiça ela é feita diariamente por operadores, por pessoas. A justiça não é feita por essa deusa do imaginário que anda com olhos vendados. A justiça é feita
por juízes que têm os seus olhos muito abertos, que têm uma história muito bem consolidada. E aí eu queria entrar aqui no debate exatamente da ideia desse mito da neutralidade, como que a gente observa isso. E aí queria trazer aqui o Heidegger e o Gadamer, que trazem, no meu entendimento, não especificamente para o direito, mas para a filosofia, mas a gente pode beber dessa fonte para trazer para dentro da filosofia esses conceitos. O Heidegger ele vai escrever ser, acho que é ser e tempo, né? Ser e tempo. Ali quase na metade do século XX. E o Heidegger ele parte de uma premissa que é muito interessante, que é um rompimento com o pensamento cartesiano. Esse pensamento aqui cartesiano. Quando a gente fala de pensamento cartesiano, a gente se refere a René Descartes. E qual que é, primeiro, o pensamento de René Descartes que o Heidegger ele se opõe? O Descartes ele vai trazer a ideia de que existe o sujeito, que é o operador racional, é esse observador, e de um outro lado existe o objeto, que é o mundo. E essas coisas estão separadas para o Descartes. O sujeito ele está no mundo, mas ele é uma coisa e o mundo é outra coisa. O Heidegger vai ver isso sob outro aspecto. O Heidegger vai trazer uma conceituação de que o ser ele já existe no mundo. E é basicamente essa a compreensão do conceito do Dasein. Esse Dasein, em alemão, o Sein é o verbo ser, e o da seria uma partícula indicadora de local, ou seja, é o ser aí, que por uma impropriedade de uma tradução mais eficiente, a gente traz sempre o termo em alemão, o termo germânico, né? Então, o Dasein, ele é para o Heidegger a ideia de que o ser, ele só existe já no mundo. Nós já somos lançados num mundo que existe. O mundo não é construído junto com a gente. E isso é de fundamental importância para a análise do Heidegger. Então, perceba o seguinte, se nós já somos lançados num mundo que existe, e para o Heidegger isso vai significar que nós não temos interpretação, nós somos a interpretação. Nós somos, como já disse aquele pensador, de uma forma muito brilhante, nós somos uma maneira que o mundo criou de pensar a si mesmo. Aí, claro, numa ideia mais filosófica, mas o que o Heidegger está trazendo é a compreensão de que um ato intelectual ele não é isoladamente intelectual, ele é uma interpretação que já é a forma de existir. Se nós somos um ser que já existe num mundo, quer dizer, nós somos um ser que se desenvolve num mundo que já existe, então a neutralidade ela é uma impossibilidade ontológica mesmo. Cadê? Onde é que tá? Aqui eu estou me perdendo um pouco com esse programinha novo. Então, a neutralidade, o juiz neutro, ele é uma impossibilidade verdadeiramente ontológica, já que nós quando nós passamos a existir, já existimos nesse mundo, somos um ser lançado no mundo, não somos um ser que cresce junto com o mundo. E isso é importante para tentar tirar esse mito da neutralidade. Como que nós somos neutros nesse sentido? Como que é possível alcançar essa neutralidade interpretativa? E isso eu considero que é de fundamental importância. Num mesmo tipo de contexto, só que olhando por um outro viés, o Gadamer ele vai resgatar a ideia do preconceito. E o preconceito para o Gadamer ele acaba escrevendo ali bem depois do Heidegger. O Heidegger vai escrever na década de 20 para a década de 30. Já o Gadamer ele escreve ali já na segunda metade do século. E o livro dele é o Verdade e Método. Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que está a setinha. Verdade e Método. E o Gadamer vai dizer exatamente o seguinte, que quando a gente lê um texto jurídico, por exemplo, a gente já tem uma compreensão anterior, a gente já tem esse
pré-conceito, e aí o Gadamer está falando para texto de um modo geral. A gente já tem um pré-conceito sobre o significado daquilo. Então, na proposta do Gadamer, há praticamente uma inevitabilidade de antecipação do próprio sentido, uma vez que a gente já tem um conceito anterior. Então, se você vai ler numa norma jurídica algo falando sobre dignidade, você já tem uma ideia anterior do que é dignidade. E essa sua ideia vai fazer parte da análise desse texto. Então, para o Gadamer vai ocorrer, assim como um juiz, o juiz ele leu família num texto, ele vai projetar sobre aquele ideal de família o conceito que ele, magistrado, já tem. E isso é interessante, porque para o Gadamer isso vai praticamente impossibilitar essa ideia de uma criação de um conceito que seja neutro. Esse conceito já está antecipado na nossa própria experiência enquanto ser humano. E aí, muito da ideia da fusão de horizonte, que eu trouxe aqui, é alicerçado nessa visão de que você tem o horizonte do texto e o horizonte do intérprete. O que vai sair daí, né, a interpretação em si, ela é a fusão desses dois horizontes. E a lente do Gadamer é muito uma analogia que ele faz, que é como se nós víssemos as coisas sob uma lente, assim como a lente de um óculos, mas é como se essa lente fosse uma lente cultural. Ela já traz conceitos estabelecidos. E cada um tem a sua própria lente. Não é possível nos despirmos das nossas lentes para analisarmos o mundo com um ideal purista, de uma forma sem comprometimento. E aqui eu não trouxe, era para eu devia ter trazido, mas aqui eu acho que entra muito uma ideia da consciência. Tá horrível isso aqui. A minha letra tá horrível. Mas da consciência de Husserl. Porque o Edmund Husserl, ele vai trazer um pensamento, né, com relação à própria consciência, que eu acredito que impacta a análise até hoje quando a gente vai pensar sobre consciência humana. E que tem uma ligação muito forte com a ideia do Gadamer. O Husserl, ele vai praticamente inovar a filosofia ali do século XX com essa teoria, com a ideia de que a consciência, ela sempre é consciência de algo. Porque nessa limitação que quiseram impor à filosofia, ali final do século XIX, a filosofia estava perdendo espaço, uma vez que as ciências elas estavam tomando conta. Então, o que a filosofia tratava passou a ser tratado pela sociologia, pela psicologia, pela física. E a filosofia foi ficando escanteada, quase como se fosse uma não-ciência, uma ciência de coisas absurdas ou idealizadas apenas. E o Husserl, ele traz muito essa ideia de uma consciência de que ela não é separada do sujeito. A consciência, ela é a consciência de algo. Não existe consciência de nada. Quando você tem consciência, a consciência é ligada a alguma coisa. Ela não é uma propriedade da matéria. E aí a gente tem todo um resgate filosófico que vai impactar na produção de muitos autores. E aí posso trazer até o próprio Sartre, que vai dialogar muito com Heidegger e vai trazer muito um posicionamento alicerçado, tudo nessa renovação filosófica. E aí uma coisa interessante, que se a gente tem dificuldades de fazer uma interpretação que seja neutra, já que a gente tem, segundo Heidegger, nós somos esse Dasein, e segundo Gadamer, nós já temos os preconceitos. Como que a gente analisa a linguagem de uma norma jurídica? Como que se destaca essa linguagem?
E aí eu queria tratar a ideia da imprecisão da linguagem, porque eu trouxe aqui a linguagem como uma espécie de muro intransponível, né? Cadê essa setinha? Tá aqui. Como um muro intransponível. Se a linguagem ela é um muro intransponível, porque ela é a forma com a qual nós catalogamos os pensamentos para que nós consigamos traduzir, para que nós consigamos transmitir, melhor dizendo, os nossos pensamentos, e assim ocorre com a norma jurídica, com todas as nossas relações no seio da sociedade, a linguagem vai se colocar como um muro que é intransponível. E aí nós precisamos entender quais são as virtudes e as falências da linguagem. E aqui eu queria trazer muito dessa ideia da linguagem que pode ser vista como uma armadilha nesse contexto. Por quê? Porque a gente tem uma falta de controle do próprio vocabulário. Se ela é um muro intransponível e se ela é uma armadilha em si, como que a gente lida com a ideia da neutralidade? Porque mesmo que não houvesse um problema na própria neutralidade, a gente teria um problema na linguagem. A linguagem como esse tradutor, não universal, mas de cada língua, de cada idioma, que traz em si problemas de transmissão do pensamento. Deixa eu desligar aqui meu celular, que estão me ligando neste momento. Tem alguém? Não. E aí eu queria trazer esses dois pensadores, o Wittgenstein e o Austin, que eles vão falar muito desse arcabouço ligado à linguagem. O Ludwig Wittgenstein, ele foi um austríaco, um filósofo. Ele tem, eu acredito que o principal livro que ele trata sobre isso, que é Investigações Filosóficas, é um livro que é publicado póstumamente. E ele cria... É importante primeiro conceituar. O Wittgenstein está associado ali a uma virada linguística do século XX, porque antes a filosofia ela se ocupava da consciência e de ideias. Ela ficava alicerçada muito nesse pensamento. E com essa virada do pensamento da linguística do século XX, a gente vai ter a ideia de que a gente não consegue analisar o pensamento de forma pura. A gente precisa analisar a linguagem. Os nossos idiomas, eles são formas de nós expressarmos sentimentos. Quando nós nos referimos a alguma ação, a algum objeto, nós estamos colocando aquilo em forma de palavras e nós nos utilizamos dos nossos idiomas, da linguagem num contexto aí, universal. Tanto que a gente percebe que a linguagem ela tem essa falência, essa dificuldade, essa imprecisão, que a gente tem dificuldade de tradução de um termo para outro, como eu dei o exemplo do Dasein ali no slide anterior. E o Wittgenstein, ele tem, é muito interessante, ele vai ter uma roupagem que vai mudar, ele tem duas fases praticamente do pensamento filosófico dele, mas ele escreve muito sobre uma determinada teoria, e aí em uma fase da vida dele ele meio que revê muito daquilo que foi construído para dizer que ele estava incorreto nas análises. E aí ele vai propor, em um segundo momento, na criação filosófica dele, muito dessa ideia da teoria do espelho. A teoria do espelho, né, que a gente pode colocar aqui também os jogos de linguagem, mas especificamente na teoria do espelho. O que o Wittgenstein vai dizer é que o significado da palavra ele está no uso da linguagem, porque há termos que nós não conseguimos traduzir através da linguagem, que eles não se completam na linguagem em si. Então, para o Wittgenstein, é muito importante a análise de que na sociedade nós fazemos uso desses jogos, que é o Sprachspiel, o termo em alemão, jogos de linguagem. Sprach, que é língua, e Spiel, que seria jogar. Os jogos de linguagem é o seguinte, que cada parte da sociedade tem os seus próprios jogos de linguagem. Então,
A igreja vai ter um, a psicologia vai ter outro, a medicina vai ter outro, o direito vai ter outro. Tanto que, se formos falar, por exemplo, num conceito de vida, a vida para a religião vai ser uma coisa, para a questão médica vai ser outra, para a questão filosófica vai ser outra. E aí, cada parte da sociedade, de um modo geral, cada contexto organizacional vai ter os seus próprios jogos de linguagem. Então, a gente precisa, nesse enfoque do próprio Wittgenstein, entender qual que é o significado no contexto jurídico. Mas é óbvio que o contexto jurídico ele vai se valer do contexto dos outros grupos, porque o direito ele não é uma ciência isolada das outras. Que existe essa dialética. O direito ele vai beber da fonte das outras ciências, desses outros agrupamentos, desse jogo de linguagem, e ele vai formar as suas conceituações nesses jogos de linguagem, ao mesmo tempo que ele vai influenciar a formação também desses outros agrupamentos. Então, é importante perceber, quando, por exemplo, o legislador fala de interesse público, ele está, para o Wittgenstein, ele está jogando essa palavra num tabuleiro. E ali, como se fosse um tabuleiro de xadrez, os integrantes jurídicos da sociedade, os magistrados, os advogados, as partes, eles vão jogar com esse conceito que foi lançado no tabuleiro para estabelecer qual que é a implicação, qual que é o significado, qual que é o intuito do uso desse termo que está na legislação. Então é muito interessante essa propriedade que o Wittgenstein vai trazer para o contexto jurídico, que a gente pode se aproveitar num contexto jurídico naturalmente. O Austin, J. L. Austin, aqui eu não coloquei, esse J.L. é John Langshaw, John Langshaw Austin. Ele foi um filósofo inglês e ele inova na ideia da linguagem, que ele vai trazer muito o conceito desses enunciados performativos. O que quer dizer isso? O Austin ele vai analisar que uma quebra de um mito de que a linguagem ela só transmitia informação, e para o Austin não. Para o Austin a gente tem uma estrutura de linguagem que vai compor enunciados que são constatativos e enunciados que são performativos. Então, o que são enunciados constatativos? É você dizer algo que acontece no mundo e que isso não precise de uma graduação de análise. Então, dizer assim, a neve é branca. A neve é branca. Esse é um enunciado naturalmente constatativo. Quando ele vai falar da teoria dos enunciados performativos, o que o Austin está trazendo é de que são frases, né? São ditos que criam o mundo. Então, não são propriedades necessariamente verdadeiras ou falsas. São frases, e a gente vai ter isso muito dentro do direito. Então, quando ele traz até a própria teoria dos atos de fala, para o Austin, toda comunicação ela é uma ação. Ela não é apenas a transmissão de uma informação. Toda comunicação ela é uma ação. E por ser uma ação, nós temos atos. E o ato, um dos atos, ele vai trazer vários tipos de atos. O direito ele vai se afirmar como um ato ilocucionário, que ele tem a força do que se diz. Então, o direito ele ordena, ele proíbe, ele absolve, ele promete, e aí é o que ele chama de ato ilocucionário dentro dessa teoria dos atos de fala. Então perceba o seguinte, o Austin ele também tem uma literatura, né, uma doutrina que é póstuma, que acho que é Quando Dizer é Fazer, se não me engano, é um livro da década de 60, que é escrito após a morte do Austin. Mas basicamente a ideia do Austin é que nessa teoria de atos de fala, do ato ilocucionário, que se a gente for analisar a linguagem como uma arma que está sendo disparada pelo legislador, então o legislador, como se ele pegasse o arcabouço jurídico, quando ele compusesse a norma, ele
dispara essa arma na direção da sociedade. O juiz, ele precisa entender, né, a bala, que no caso seria a palavra, e a intenção desse disparo. O que o legislador quis com esse disparo. Mas para o Austin, efetivamente, o direito ele se afigura como esse ato ilocucionário. É um ato que tem a força daquilo que se fala, tem a força daquilo que se diz. É uma coisa que não é apenas a fala, apenas transmitindo uma informação. E aí quando a gente dá esse parâmetro tão importante para o legislador, que naturalmente o legislador ele inova na ordem jurídica, diante de toda essa ideia da imprecisão da linguagem, eu acredito que um próximo tema que a gente pode se debruçar é o seguinte: se o legislador ele cria, é ele o dono do significado, quem que dá o significado para a norma jurídica? Porque a gente já entendeu que para a gente entender o significado, a gente precisa passar pela ilusão da interpretação neutra, a gente precisa entender que a linguagem ela se afigura como um muro intransponível e que ela tem as suas vicissitudes, mas o significado, quem é que comanda o sentido de uma legislação? Então, tem aqui a ideia da teologia do legislador, que naturalmente é ele que vai inovar, então é ele que vai imprimir na norma jurídica o telos, mas como que a gente faz diante de leis que sejam confusas? Como que a gente faz diante da imprecisão de palavras? E como eu coloquei aqui, quem que é esse legislador? Nós temos parlamentares que muitos continuam na política durante muito tempo, muitos são trocados, mas se esses parlamentares mudam, como que fica o significado da lei? E as intenções, elas mudam com o tempo? Se eu tenho um contexto, por exemplo, ligado à ideia de família, uma lei que fale sobre família, se a sociedade muda o contexto dela e a compreensão do que vem a ser família, a intenção da lei mudou também? Como que funciona isso? E aí eu acho que é importante trazer para um contexto de análise o Emílio Betti. O Emílio Betti ele foi um jurista italiano e que ele vai trazer a ideia da interpretação precisa de método mesmo. Então, a lei com um sentido objetivo. O Emílio Betti ele estava muito preocupado que já quem aplica a lei é o juiz, de que o juiz ele não poderia inovar. Porque quem inova na ordem jurídica é o legislador. E se o juiz inova, se o juiz dá uma interpretação que a lei não tem, o juiz age como parlamentar, e o juiz não é parlamentar. Perceba que essa é uma discussão que nós temos até hoje. Qual que é o âmbito de alcance e de limitação do poder judiciário? Até que ponto, por mais que um magistrado ele seja obrigado a dizer a lei até quando, de dizer o direito até quando a lei não existe, se baseando em outras fontes, mas qual que é o limite de atuação dele? Então, o Emílio Betti ele vai trazer o livro dele, né, a Teoria Geral da Interpretação, em que ele vai pensar quais são os parâmetros que um magistrado precisa se alicerçar para ter, de certa forma, uma limitação, para não legislar, para não trazer para si uma atribuição que seria uma atribuição típica de outro cargo, para que a gente não tenha uma confusão de significados. Então, é muito interessante porque quando ele vai dizer que a lei ela possui um sentido objetivo, o que o Emílio Betti está procurando trazer como alcance da teoria dele é de que a norma ela é uma forma representativa, né, de pensamento de quem produziu essa norma. Então, quem produziu essa norma tinha uma intenção na produção dessa norma. E essa norma ela representa essa intencionalidade. Se essa norma representa essa intencionalidade, o juiz não pode perguntar o que ele acha. Porque aí ele vai estar
integrando ao contexto de aplicação dessa norma uma característica que não estava na confecção dessa norma. Então, para o Emílio Betti, o intérprete, no caso aí, claro, a gente está falando do magistrado, mas pegando todos os que interpretam as normas jurídicas, o intérprete ele não pode atribuir qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de significado. Porque se o juiz ele modifica o conteúdo legal, ele está legislando. E aí, para isso, ele propõe esses que são os 4 cânones da interpretação. Essa teoria do Emílio Betti ela é muito importante porque ela vai servir, de certa forma, como aparato de como a gente resolve essas questões. Principalmente hoje em dia, que a gente se vê diante de muita tecnologia que muda muito rapidamente e a lei não acompanha a mudança tecnológica. E a lei não tem como antever a mudança tecnológica. Nós já somos demorados em conseguir resolver coisas que estavam previstas na Constituição de 88. Então imagina coisas como inteligência artificial. É difícil, ainda mais com um legislativo tão confuso, tão politizado, mas num sentido negativo, né? Politizado no sentido de manutenção de uma casta que não representa a sociedade de forma efetiva. A gente tem limitadores ali para que a lei avance da forma que deveria avançar, para que ela consiga representar os anseios da sociedade, os problemas que acontecem dentro dessa criação social. E aí o Emílio Betti ele vai trazer essa ideia dos cânones da interpretação que ajuda a nortear como que a gente, diante de uma situação que precisa interpretar a norma jurídica, como que a gente age de forma a não trazer uma interpretação que inove, né? que traga de fato prejuízos. E aí ele vai... Vou ver se eu consigo colocar aqui. Era para eu ter trazido isso no texto, mas... Ele vai começar falando da autonomia do objeto. O que é a autonomia do objeto? O texto ele precisa ser respeitado. O objeto aí como texto. Então, o primeiro cânon das regras da interpretação para Emílio Betti é o respeito ao texto. Então, é você analisar o texto e ver, eu preciso respeitar esse texto, eu não posso dar uma interpretação que seja contraditória a esse texto. Se esse texto está dizendo que tal coisa é proibida, eu não posso permitir tal coisa. Então, primeiro partindo daí. O segundo contexto que a gente pode trazer para uma análise aí desses 4 cânones é a totalidade e coerência. A totalidade e a coerência, elas são, na verdade, a compreensão no todo, não de forma isolada. É entender que aquela norma jurídica, ela não é uma norma única, que aquela norma jurídica ela tem, até segundo os parâmetros que nós definimos no direito, ela pertence a um contexto jurídico, ela pertence a um arcabouço. Então, uma norma civil, ela vai pertencer a um arcabouço de regras e de princípios ligados ao direito civil. Assim como uma norma de direito penal vai significar outra coisa para o direito penal. Tanto que até há princípios que são diametralmente opostos, dependendo de uma área ou outra área do direito. A gente vai falar de princípio da alteridade, por exemplo. O que é o princípio da alteridade sob a luz do direito penal? O que é ele sob a luz do direito civil? São coisas diferentes. Então, quando eu vou analisar uma norma que ela se encaixa num contexto civil, num contexto civil, né, melhor dizendo, eu preciso ter a ideia da totalidade, que é onde que essa norma ela está inserida, e primeiro uma totalidade temática, de pertinência, e depois uma totalidade do arcabouço jurídico como um todo, e fazer essas relações da norma com os textos, tanto ao lado dela, como também com os textos acima dela, hierarquicamente, uma relação de coerência. E aí é aí que o Emílio Betti vai trazer, como um segundo desses 4 cânones, a ideia da totalidade e da coerência. O terceiro, toda hora essa setinha está saindo daqui. Bom,
Uma hora eu consigo me adequar. É a atualidade. Deixa eu apagar que ficou ruim. Atualidade de compreensão. A atualidade de compreensão é basicamente o seguinte: quando uma lei ela é escrita, então a gente tem, por exemplo, a Constituição, que é de 88. A gente precisa reconstruir o significado. A gente precisa entender em que contexto aquilo foi escrito. Eu não posso dar apenas o contexto que eu considero o adequado nesse momento jurídico. Do contrário, eu estou desfazendo totalmente de uma compreensão do direito positivo. O direito positivo deixa de ser direito positivo, ele passa a ser o direito da atualidade. E aí eu vou interpretar à luz do que se pensa hoje. Mas para o Emílio Betti, não, eu preciso resguardar a ideia da necessidade de reconstrução desse significado. Então, a atualidade e compreensão, ela funciona nesses dois critérios. É entender em que contexto a lei foi escrita e entender também o que aquilo significa no momento. A atualidade para interpretar e a atualidade como foco também de interpretação, sem a perda, naturalmente, da autonomia do objeto e da ideia da totalidade e da coerência. Então, eu não posso dar uma atualidade de compreensão que seja incongruente com a totalidade e a coerência. Porque aí eu estou desrespeitando um desses 4 cânones que ele traz como ideal dessa ciência interpretativa. E como 4º cânon, tá aqui. E como 4º é a ideia da correspondência e adequação. A correspondência e adequação é o seguinte: é necessário um preparo técnico, é necessário uma construção, um aparato histórico. Então, eu não consigo fazer essa interpretação estando totalmente desprovido de uma vivência, de um estudo, de uma especialização. Por isso que para um juiz é necessário que se tenha todo um arcabouço de estudo. Não pode pegar a pessoa e começar a delimitar sem entender qual que é a compreensão técnica. Então, essa correspondência e adequação, elas estão de acordo com exatamente a necessidade desse preparo. E como que o magistrado se coloca diante dessa situação. Então, assim, o legislador, ele é o dono do significado. Eu acho que o grande conceito que a gente pode abordar aqui é exatamente essa ideia de como que a gente faz a interpretação do significado apontado pelo legislador. E aí, algo que eu acho muito interessante é trazer esses 4 cânones da interpretação segundo o Emílio Betti. Só que daí adiante, eu acredito que fica uma outra questão de ser muito importante de ser trazida aqui. O magistrado que faz essa interpretação, qual que é o papel do magistrado? Qual que é a função dele? E aí trazendo muito do pensamento lá do próprio Emílio Betti. Deixa eu ver se está aparecendo aí, tá? É possível aplicar sem criar? E aqui eu queria trazer esse que é um debate, eu coloquei entre parênteses, da Universidade de Oxford. Não foi um debate que aconteceu em algum momento, mas é porque a Universidade de Oxford, ela teve como representantes da cadeira lá associada à questão do direito, em um dado momento o H.L.A. Hart, em outro momento o Ronald Dworkin. E eles tiveram pensamentos diferentes entre si. Então, o que aconteceu foi um debate não programado, não de se juntar essas duas pessoas para que elas debatessem sobre o assunto, mas um debate de ideias na produção deles e principalmente por terem, em um dado momento, ocupado ali a mesma cadeira dentro da mesma universidade. E eles vão
trazer conceitos até muito aprofundados sobre qual que é o papel do juiz, qual que é o papel do magistrado. Então, o H.L.A. Hart é o Herbert Lionel Adolphus Hart. Ele foi um jurista inglês. O Dworkin foi um jurista estadunidense. Mas o H.L.A. Hart, ele traz, ele tem um livro ali da década de 60, que é o Conceito de Direito. Acho que é até bom colocar aqui. E aí vocês vão perceber o quanto que isso amplifica o pensamento ali do próprio Emily Bett, em que o que o Hart queria, ele queria limpar o direito da moralidade. Então essa separação que ele propõe, e que ele acreditava ser possível, ele olha para um contexto de moralidade, ele olha para o direito e fala, eu não posso coadunar essas coisas, eu preciso fazer com que o direito fique cada vez mais limpo da moralidade para fazer com que ele se aproxime de um ideal ali de neutralidade ou de imparcialidade, como assim o queira. Então, o que ele propõe é fazer, né, do direito um sistema de regras sociais. Que aí ele vai estabelecer regras que são primárias e regras que são secundárias. Qual que é essa divisão para o Hart? As regras primárias, elas são aquelas que dizem o que se deve fazer ou o que não se deve fazer. E as regras secundárias, elas são formas de são regras, né? São normativas de como você cria as regras primárias. Então, num contexto aí, trazendo para a nossa realidade, as regras primárias, elas seriam, por exemplo, as determinações da Constituição, e as secundárias, elas seriam as determinações processuais e legislativas da Constituição. O que que, como que se altera, o que que pode ser alterado, qual que é a formalidade necessária para se alterar. Então, o Hart, ele parte desse princípio de regras primárias e de secundárias. E em cima disso, ele vai criar uma teoria que é dessa textura aberta do direito. A textura aberta do direito, que vai ser encontrado muito sob o nome de Open Texture, é a ideia de que você tem um núcleo ali de clareza que, na maioria das vezes, a lei vai funcionar. Então, você vai ter uma normativa que vai dizer matar alguém. E, na maioria das vezes, a gente sabe muito bem o que é alguém, o que é matar. A gente tem uma compreensão fidedigna do que essas coisas representam no contexto fático. Então, até certo ponto, essas são conceituações relativamente tranquilas de serem observadas dentro da realidade fática, né, de como as coisas ocorrem. Mas para o Hart, existe ali um núcleo, existe esse núcleo de clareza, mas existe uma zona de penumbra. Então, no próprio exemplo que eu dei, da ideia da proibição de cachorro no trem, se a gente entra com um cão-guia, esse é um núcleo de penumbra. Se a gente entra com um gato, esse também é um núcleo de penumbra. Naturalmente, se eu entro com um pitbull, não é. Essa é uma zona de clareza. Essa é esse núcleo de clareza. Mas há pontos que não tem uma percepção assim completa da norma jurídica. Uma vez que a gente entende que a norma jurídica não vai ser, no mais das vezes, usada tão de forma literal. A gente, como bem foi salientado aqui, a gente vai sempre buscar uma ideia de interpretação da norma jurídica, de intencionalidade da norma jurídica. Então, para ele, essa vai ser a diferença entre os casos fáceis e os difíceis. E para o Hart, aí é um ponto muito, muito interessante, que
nessa zona de penumbra, o juiz ele passa a ser um canalizador para essas situações que são intersticiais, né? Elas não são situações que ocorrem em sua maioria, uma vez que ele vai trazer a ideia de que a zona de clareza, o núcleo de clareza, ele existe na maioria dos casos. Matar alguém, você consegue perceber com clareza o que isso significa. Mas nos casos difíceis, ou nos hard cases, o juiz ele vai atuar como um legislador intersticial, pelo menos naquele período. Naquele momento, o juiz cria. Nos outros momentos, o juiz não cria. E aí, qual o papel do magistrado? Para o Hart, ele vai fazer exatamente essa definição. O Dworkin, ele já é um jurista com um outro sentido de interpretação da função do magistrado. Ele sucede o Hart lá na cadeira da Universidade de Oxford. E ele busca, de certa forma, combater essa tese de discricionalidade, até nos casos difíceis. Para o Dworkin, o juiz como esse criador é um absurdo intolerável numa democracia. E aí, o Dworkin vai se valer de uma análise muito interessante, que é a criação de o que são regras e o que são princípios. É muito interessante perceber como que toda essa questão da análise de princípios, como que isso vai perpassar um período ali, a gente trata da primeira metade do século XX, em que a gente tem constituições até muito sociais, como a própria Constituição do México, da Alemanha, mas que isso não impediu um aprisionamento do texto. Isso não impediu que se utilizasse daquele texto, mas como não se valoravam os princípios atribuídos àquele texto, foi possível o cometimento de infrações tenebrosas ao longo do tempo. Tanto que a gente tinha a Constituição de Weimar na Alemanha, que se não me engano é 1919, e essa Constituição ela serve de fundamento para o nazismo. De leis assim totalmente fora do que seria o comando natural daquele documento constitucional. Então, é um momento muito de criação, de inovação jurídica, e o Dworkin vai fazer parte desse movimento de pensamento jurídico, e ele vai falar muito da ideia dos princípios. Ele tem um livro que é de 77, que é Levando os Princípios a Sério. E muito da teoria trazida por Dworkin vai repousar nessa diferença. O que são regras e o que são princípios. Então, trazendo muito da ideia do Dworkin, o que ele objetiva é o fim exatamente dessas lacunas. Onde é que está minha setinha? Estou me perdendo a todo... Ah, tá aqui. Isso aqui, dos hard cases, que o Hart propõe, o Dworkin vai chamar de lacuna. E o Dworkin quer o fim, ele quer acabar com essas lacunas. E uma forma, ou a forma proposta pelo Dworkin para se ter fim a essa lacuna, é adotar a ideia de regras e princípios. E é muito interessante porque, com a utilização desse instrumento interpretativo, o Dworkin vai dizer que não existem lacunas no direito. O que existe é uma impropriedade a priori de se analisar que a lacuna, ela não existe, ela está preenchida. Se ela não estiver preenchida por uma regra, ela estará preenchida por um princípio. E aí ele traz, eu acho muito interessante, ele traz no texto dele a ideia do juiz Hércules, que é aquele juiz que tem uma inteligência e tempo infinito. E que aí ele consegue extrair qualquer resposta de qualquer assunto que o direito exija dele. E muito dessa ideia de interpretação vai repousar na chain novel,
A chain novel ela é uma espécie como se fosse... Novel é romance, né? É um romance em cadeia. E para o Dworkin, o direito ele é um livro escrito. Assim como um romance que está sendo escrito, aí você pensa numa novela. O direito ele é um livro que está sendo escrito por várias mãos. O magistrado de hoje, ele está escrevendo essa novela no dia de hoje. E aí ele fica preso à integridade da história. Assim como você vai ver uma novela, você não... seria uma novela muito mal escrita, se em dado momento tivesse uma percepção dos personagens totalmente diferente do que eles significaram desde o começo da novela. Você não muda a personalidade dos personagens a todo instante. Então, assim é o magistrado. Ele está escrevendo essa novela no dia de hoje, mas ele está atrelado ao significado histórico dessa normativa. E é por isso que ele vai trazer até o conceito do law as integrity, que é a ideia da integridade da lei no contexto histórico. E aí eu acho muito interessante a percepção dos dois, que são percepções que eu considero complementares, mas em um certo ponto elas, de fato, elas são diametralmente opostas, mas elas são complementares no sentido que elas dão uma percepção melhor de como a gente precisa observar o papel do magistrado. E é importante notar o seguinte, nós já falamos do legislador, nós falamos do magistrado, mas o significado de uma lei, ela muda ao longo do tempo? E é isso que eu proponho no próximo slide. O tempo, eu coloco aqui até como teste de estresse do direito. Porque o tempo vai mudando a percepção que as pessoas têm, o tempo muda a conceituação de determinadas coisas. Há essa evolução desses conceitos sociais. Então, a gente traz, por exemplo, conceito como família, casamento, essas coisas mudaram ao longo do tempo. E o significado da lei, quando traz ali? Quando uma sociedade ela é obrigada a viver sob uma lei de outro tempo, como é que isso funciona? Como que a gente traz respostas para essa situação? Como que a gente age diante desse contexto? E aí que eu trago o Conrad Hesse e o Peter Habel, que trazem cada um à sua maneira, como que a gente enfrenta esse fenômeno. Diante, a gente continua trabalhando a ideia de significado da lei. O Conrad Hesse, ele tem um livro que é fantástico. Eu acredito que eu falei bastante dele quando eu falo de qual é o sentido da Constituição e trago aqueles autores clássicos. São até 2 vídeos que eu tenho aqui no canal falando sobre isso. E o Conrad Hesse, ele escreve ali no final da década de 50 a força normativa da Constituição. É o livro que ele vai trazer. Força normativa da Constituição. E o que o Conrad Hesse traz, ele tenta combater uma ideia, que era uma ideia do Fernando Lassalle, da Constituição como um pedaço de papel. Que o Lassalle ele trazia muito a ideia dessa necessidade da representação dos fatores reais de poder da sociedade. E o que o Conrad Hesse vai tentar combater é muito em cima dessa ideia de que se a Constituição, para o Lassalle, se ela não representa os fatores reais de poder, num viés muito da sociologia, a Constituição seria uma mera folha de papel. O Conrad Hesse vai dizer que não, que a Constituição ela tem uma força normativa, que ela tem força de moldar a realidade. Então, isso é o que ele vai chamar de vontade da Constituição, que no termo jurídico que for famoso, né, é o Will zur Verfassung. Verfassung, Constituição, Will seria a vontade. E o Conrad Hesse ele vai fazer essa análise de que a interpretação ela é atualização. Então, a força normativa da Constituição que ele propõe, a ideia do Will zur Verfassung, a vontade da Constituição,
é essa ideia dialética, de que o texto vai crescendo, ele vai mudando de acordo com a atualização. Então, para que o pedaço de papel, que o La Salle, quando diz que é destituído dos fatores reais de poder, é um pedaço de papel, para que ele tenha força, para o Hesse é necessário que haja vontade de fazer a Constituição valer. E aí esse Willens Verfassung, que vai complementar o texto e vai ter a interpretação como uma atividade integrativa, como uma atividade de atualização desse texto. E que para isso a gente precisa fazer a otimização da eficácia quando a gente faz a hermenêutica. Então, se o conceito do casamento ele muda, o juiz ele deve interpretar de modo a otimizar essa eficácia no presente. Do contrário, ele perde a vontade da Constituição. E aí, de fato, a Constituição seria uma mera folha de papel. E que, de acordo até com a rapidez da atualidade em que nós vivemos, seria uma Constituição que não duraria muito tempo. Em pouquíssimo tempo já estaria defasada. Então, eu considero que a principal contribuição do Konrad Hess nesse sentido, ele que é um jurista alemão, é trazer essa ideia da vontade da Constituição e dessa dialética de expressão que acontece entre o texto constitucional e as mudanças no sentido dos conceitos. Já o Peter Habel, ele escreve, o livro que eu tenho de referência dele é até mais recente que o do Konrad Hess. O Peter Habel ele vai propor a democratização dessa hermenêutica. E aqui é um ponto, eu considero de estrutural importância, porque quando ele fala aqui da Constituição como processo cultural, o Peter Habel ele traz a sociedade aberta, né? O Estado sem esse monopólio do significado da lei, que é um questionamento muito interessante. O Estado, para o Peter Habel, ele não é o detentor do direito da lei, o detentor do significado da lei. Então, todo cidadão, grupo social, um sindicato, igreja, organização, todo microcosmo, ele tem o direito de ser intérprete da Constituição. Será que o Estado ele substitui o indivíduo nessa característica? E quando ele substitui, ele monopoliza de certa forma? Então, é muito interessante porque o que o Peter Habel vai trazer já que a Constituição ela é um processo cultural, essa representação constitucional ela é uma representação cultural de um povo. E se ela é uma representação cultural de um povo, e a cultura ela é viva, a lei está em processo de construção, de alteração, de mudança. E aí que ele propõe a sociedade aberta. Porque para o Peter Habel, de forma assim, até conceitual, o juiz ele deve deixar o tribunal de portas abertas. Ele precisa ouvir da sociedade o que está acontecendo de diferente. Ele não é um ser isolado, ele não deveria deter, em tese, o monopólio da interpretação da Constituição. Ele não deveria deter esse comando, esse poder. Esse poder é de toda a sociedade. Se esse poder é de toda a sociedade, mas é o juiz que diz o que é certo e o que é errado, o juiz precisa estar aberto. E é muito com base até na própria doutrina do Peter Habel que a gente vai ter, por exemplo, o surgimento do amicus curiae, que é o amigo da corte, que é a ideia de trazermos para dentro dos tribunais representações que instruam, que tragam o posicionamento, que façam essa construção cultural da Constituição, que tirem dos magistrados essa característica quase que monopolizante
de interpretação. Isso é uma característica muito importante de todo esse processo, né? E aí, antes de irmos para a doutrina do Miguel Reale e finalizarmos aqui o vídeo, eu queria passar por um outro ponto, que é a ideia de que a gente já falou sobre o significado, qual que é o papel do magistrado, o papel da linguagem nisso, quando o significado da lei muda, se o significado da sociedade faz com que o significado de uma lei mude. Mas tem um ponto que a gente não pode deixar de abordar, que basicamente são os fatores de poder. Existe influência do poder, né? Então, a interpretação da sociedade, que eu coloco aqui como inviável na prática. Se o Pira Rabel diz que a interpretação cabe a todos, como que essa interpretação é feita? Que aqui eu digo, interpretações diferentes têm mesmo peso. Quer dizer, tem mesmo peso, que é o que eu me pergunto? Logicamente não. Você vai ter uma interpretação, o ministro do STF vai ter outra. Naturalmente, a interpretação do ministro do STF vai ser superior à sua. Mas o que legitima isso? É claro que do ponto de vista jurídico a gente tem essa legitimidade de forma hierarquizada, mas o que eu estou abrindo aqui é num contexto até filosófico. O que legitima que um ministro do STF tenha uma interpretação sobre um determinado contexto, sobre a sua vida, algo que seja diferente do que você pensa, e o que ele disser vale e o que você disser não vale. Então, naturalmente a gente tem essa característica aí dos interesses que são conflitantes, mas acima disso eu acho legal analisar o quanto que o poder influencia nessa característica de fato da interpretação. E aqui trazendo dois que eu acho fundamentais, doutrinadores a respeito, que é o Foucault e o Bourdieu. O Foucault ele fala sobre essa relação em vários contextos, a relação entre o saber e o poder. E aqui a gente pode trazer do Foucault, eu acredito que tem 2 livros, são muito importantes. O Foucault ele é um autor que ele vai muito focar exatamente nessa estruturação do poder, da sociedade, como que o Estado ele é criado e qual que é a força que o Estado vai ter perante a sociedade, em que ponto esse contrato social ele é assinado, mas que cláusulas leoninas desse contrato social elas subsistem e que nós não percebemos num contexto assim geral, né? Como que isso passa e a gente não percebe. Então, eu acho que tem um livro do Foucault da década de 70, A Microfísica do Poder, que ele é muito importante nesse contexto, de que o Foucault vai analisar a relação entre o saber e o poder. Basicamente o seguinte, a doutrina clássica anterior ao Foucault vai dizer que o conhecimento, né? Quanto mais conhecimento um juiz tem, mais ele está livre da pressão. A pressão de atender a interesses escusos, por exemplo. Então, essa ideia clássica, o Foucault vai contrapor isso, porque o Foucault vai dizer que todo saber ele é construído para exercício do poder. Então, para o Foucault, quando um juiz ele é instruído a sentenciar, ele já está sendo instruído para o exercício de um poder. E quem tem o poder decide o que é o saber oficial. Então, nesse sentido que eu disse, se você tem uma interpretação e um ministro do Supremo tem outra, o ministro do Supremo, o conhecimento dele é o oficial, é o que vale, e o seu é o inooficial, é o oficioso, é o que não vai valer, é o que em alguns momentos vai ser considerado um saber ilícito, impróprio, incorreto. Então, quando Foucault vai trazer a própria ideia das teorias dos regimes de verdade, e aí isso, se não me engano, ele não vai trazer na Microfísica do Poder. Tem um livro dele que eu acho que é da década de 70, que é A Verdade e as Formas Jurídicas, em que a teoria dos regimes de verdade basicamente é o seguinte: a interpretação jurídica ela não é uma busca de uma verdade que é divina, assim, algo
direito natural, algo que se extrai da natureza. Cada sociedade ela vai criar o que a gente pode chamar, e que o Foucault traz como regime de verdade. Então, aí está o alicerce da teoria dele nesse contexto. A gente não descobre a verdade nesse contexto. O que a gente faz é criar a verdade. E a gente impõe isso a todos. E esse regime da verdade é o que vai atuar a lei como discurso de poder. Então, o juiz, para o Foucault, ele não está aplicando a lei porque ele chegou a uma conclusão lógica que seja brilhante. Ele não extraiu esse dado da natureza ou de uma característica divinal. O juiz está aplicando porque o Estado deu um poder a ele para transformar a opinião pessoal em verdade, com força do poder de polícia. Então, perceba que em toda essa estrutura do que a gente analisa com relação à interpretação, com relação ao papel do magistrado, o Foucault vai ter um outro viés. Um viés alicerçado no poder. E aí eu trago também o Pierre Bourdieu, que também é um francês, só que mais voltado para a sociologia. O Pierre Bourdieu ele vai focar muito numa análise que ele queria entender o seguinte: como que é possível, né, essa manutenção do poder em meia dúzia de pessoas? Como que é possível diante de opiniões tão ruins, de decisões tão conflitantes, como que é possível que uma sociedade, aí trazendo para um contexto brasileiro, uma sociedade de milhões de pessoas, como que essa sociedade ela se mantém aceitando e permissiva com relação à decisão de meia dúzia de pessoas, né? Então, o Bourdieu, ele tem um livro, é O Poder Simbólico. Eu acredito que eu já devo ter falado sobre esse livro em algum contexto de algum outro vídeo, porque eu gosto de fazer essas correlações, então eu trago Bourdieu e vários outros autores, né, para contextos em que eles não estão inseridos necessariamente, mas o que o Bourdieu vai trazer é que o que acontece na sociedade é que a sociedade ela acaba sendo dividida em campos. Como assim? A gente vai ter o campo da arte, o campo da religião, o campo do direito. Cada campo é estruturado de forma dividida um do outro. Então, o direito, por exemplo, o direito ele é um campo fechado em que os juristas vão degladiar ali entre si, né? A luta pelo monopólio da interpretação é o que acontece. A luta pela decisão do que é o correto, do que é a verdade. Então, tudo isso é deflagrado, a gente pode trazer a interpretação do Bourdieu para a nossa experiência, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. Ali tem uma luta pela interpretação legítima. O que vale, o que não vale? Às vezes eles têm decisões, aí passam-se 5 anos, 10 anos, você tem outros ministros, e esses ministros passam a ter uma outra visão, muitas vezes sobre a mesma coisa. E, fundamentalmente, trazendo Bourdieu para esse campo, é compreender que esses rituais que vão pertencer a cada campo, mas aqui eu estou focando especificamente no direito, eles são impostos muito pelo conceito aqui que ele vai trazer do hábitos. O hábito está associado a uma habitualidade, sim. Esse hábitos ele simboliza aos cidadãos comuns, que é muito interessante. A gente tem um direito positivo cheio de nomenclaturas, de conceitos que a maior parte dos cidadãos não entendem. Eles precisam de um advogado para fazer essa tradução, para fazer essa instrução. Então, esse hábitos, né, dessa relação da disputa, desse monopólio da sabedoria, né, da verdade, que ele ficar ali no campo, por exemplo, do direito, isso demonstra para os cidadãos de uma forma geral que o cidadão não entende desse código, ele não é parte integrante desse código. E aí o juiz vai acumular o que ele vai chamar de capital simbólico. Por isso que é muito interessante nesse livro que ele vai trazer, O Poder Simbólico, né? O juiz ele traz para si o prestígio, né? O selo do Estado. Olha, essa
é a minha compreensão oficial. Então, se uma sentença é injusta, a violência ela também é simbólica. Então, é uma relação de poder que o Pierre Bourdieu vai trazer, ela é muito... ela é esmagadora. É uma relação que você tem, e é muito curioso, pelo hábitos você faz com que milhões de pessoas, e aí, literalmente, milhões de pessoas se submetam à vontade, aos desmandos de algumas centenas. Basta ver a percepção, por exemplo, que as pessoas têm de seus representantes. Aí eu falo tanto do executivo, do judiciário, do legislativo. O judiciário que não são representantes eleitos, mas que representam a coletividade ali na análise e na percepção jurídica, mas todo mundo acha que está tudo ruim, mas a gente não tem da onde nem começar a resolver a situação, porque a gente é instruído que isso faz parte do contexto de como tem que ser feito. E aí, assim, eu queria trazer isso da influência do poder antes de apresentar a teoria do Miguel Reale, que a teoria do Miguel Reale eu acho que é o ponto mais alto da nossa análise aqui nos slides, que é a ideia da ontognosologia jurídica. O que o Miguel Reale vai propor, e aí já passando toda essa questão de poder, de simbolismo, de tudo, o Miguel Reale ele vai partir de um pressuposto de que, assim, se a linguagem ela é falha, se o legislador ele pode perder o controle do significado da lei que ele criou porque a sociedade muda o conceito com o tempo. Se há forças políticas de poder, o que a gente pode fazer? Como que a gente faz a construção de uma norma jurídica e a interpretação dessa norma jurídica de uma forma que ela seja eficaz, que ela seja válida, que ela consiga expressar o que uma sociedade precisa? Então, o que o Miguel Reale vai partir de um pressuposto que é inicial é essa relação entre ontologia, e aqui como ontologia, e a gnosiologia. Por isso que é a ontognosiologia jurídica. A ontologia ela é o estudo da realidade. E a gnosiologia ela é o estudo da mente do sujeito. O positivismo, ele acreditava, né, que o significado da norma ele estava presente nela mesmo. Então, perceba que coisa curiosa. Havia, até certo ponto, uma distinção entre a realidade e a mente do sujeito. E aí já passamos até pelo funcionamento lá das teorias do próprio Gadamer, o Dworkin, o que ele traz como curioso. O Dworkin e o Gadamer, eles colocavam, né, que o sentido estava no intérprete. Então, a gente tem de um lado o positivismo falando que o sentido está na norma e de outro lado pessoas dizendo que o sentido está no intérprete. Então, o Reale diz que não está nem num nem no outro, está nos dois. Está numa relação que vai surgir aqui entre a norma e o intérprete. Espera aí que aqui ficou ruim de escrever. Então, o que o Reale propõe é romper essa intransponibilidade clássica dessa filosofia entre a mente, que é a gnose, e a realidade, que é a ontologia. Então, o significado ele vai nascer dessa bagagem intelectual que precisa estar atrelada aos limites gramaticais. E aí é uma estrutura que eu acho muito interessante, porque o Reale ele faz essa divisão de objetos, né? Nós teríamos objetos naturais, ideais e culturais. Objetos naturais a gente pode ter, por exemplo, a árvore, a chuva. Objetos ideais, a matemática, a geometria. E como objeto cultural principal da análise do Reale, nós temos o direito. E como um objeto cultural, é interessante perceber que o Reale ele vai fazer a aplicação da teoria dele, e aí volta a trazer lá os conceitos de fato, valor e norma. E o que o Reale vai estabelecer é muito interessante, porque
a gente precisa entender um pouco do que significava a dialética de Hegel e o que o Reale propõe nessa dialética da implicação e da polaridade. E basicamente é o seguinte, traçando aqui, partindo do mesmo ponto, né? Quando a gente tem ciências naturais, nas ciências naturais a gente parte de situações que o cientista ele é neutro. Então ele vai dizer lá que a água ferve a 100 graus quando a pressão atmosférica é de 1 atm. E vai ser isso que vai acontecer. Nas ciências culturais, que é essa divisão dos objetos, nas ciências culturais é impossível conhecer sem valorar. Por isso que é a ideia da mente e a realidade. É impossível fazer isso. Então, por isso que quando o Reale vai analisar a própria dialética do Hegel, ele vai chegar a uma conclusão que é o seguinte: a dialética tradicional do Hegel, ela tinha uma tese, que era uma afirmação, que era uma conceituação. Diante dessa tese, você tinha a implicação de uma antítese, que era a negação dessa tese. E do combate entre tese e antítese, você tinha duas consequências. Isso na dialética tradicional. Você tinha a construção de uma síntese, que seria a relação, a solução que se apresenta, mas você tem a eliminação da tese e da antítese. Você tem apenas a continuidade de uma síntese. Isso, para o Reale, isso funciona nas ciências naturais, em que o cientista ele pode ser neutro, na ideia lá da água que ferve a 100 graus em 1 atm. Para as ciências culturais, já que é impossível conhecer sem valorar, o Reale vai trazer muito uma ideia interessante, de que a gente tem uma estrutura de dialética de implicação e de polaridade. A norma, ela nesse sentido, ela chega... Norma, ela chega para integrar. Como assim? Diferentemente da dialética de Hegel, o Reale vai dizer, a gente tem um fato, por exemplo, a pessoa bateu um veículo, né? Colidiu com um veículo automotor. Esse é o fato. Aí a pessoa tem a obrigação de ressarcir o patrimônio. Esse é o valor, né? É o atrito que você vai ter entre o fato e esse valor que vai ser avaliado naquela situação. Aí a gente tem a norma como uma característica integradora desses dois. Então a gente tem o fato e o valor que aí estão em atrito, e a norma, ela decide essa tensão. Mas a genialidade do Reale é perceber que quando a norma ela decide essa tensão, diferentemente da dialética do Hegel, em que aí o fato e o valor eles teriam que sumir como a tese e a antítese, para o Reale não, eles subsistem, eles continuam lá. E aí, se 10 anos depois, diante da mesma lei, o valor, que é a percepção do fato, mudar, a tensão, ou seja, essa integração da norma, ela vai ser resolvida de uma forma diferente. Então, esse é o ponto-chave que o Reale vai trazer. Não é a ideia do fato, valor e norma apenas na criação legislativa, mas é a ideia do fato e valor e norma como uma dialética de implicação e de polaridade. De que aqui o fato, o valor e a norma, eles estão umbilicalmente ligados. E que a alteração de um deles, você pode ter o mesmo fato. Se o valor mudar, você vai ter a norma integrando de uma forma diferente. E isso é muito interessante, porque vai dando um dinamismo na construção do significado da lei que as outras teorias não conseguiam dar. E essa é um aprendizado que a gente não tem no começo da faculdade. A gente tem de uma forma muito tênue, porque a gente não tem o arcabouço jurídico que é importante para a gente conhecer de fato esses conceitos, para a gente conhecer esses outros autores, para a gente entender da onde que vem o significado das teorias que eles apresentam. E eu acredito que o vídeo já está com 1h30,
Acho que já está mais do que suficiente. A gente conseguiu passar por vários conceitos, por vários momentos aí de aplicação do significado da lei, de entender se existe uma interpretação que é neutra, qual o papel do legislador, do magistrado, e entrou aí também muito na teoria do Miguel Reale, dessa ontognosologia, que para mim é uma das coisas mais fascinantes dentro do direito, muito por conta desse dinamismo e dessa necessidade que nós temos de fazer a integração do direito a várias outras ciências que estão aí no seio da sociedade e que não só podemos, mas devemos nos valer delas como ferramentas integrativas para a compreensão do direito como um todo. Então eu fico muito grato de estar junto de vocês aí em mais um vídeo e à disposição para eventuais esclarecimentos e talvez até algum tipo de gravação atualizada, se assim for necessário, trazendo algum outro tipo de contexto ou algum outro tipo de doutrinador que se possa relacionar a essa dinâmica.